Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast. Eu sou Rafael Amaral, sou com a minha parceira Giovana Fernandes e hoje nós estamos aqui para apresentar mais um podcast Conexões que Transformam. Giovana, você agora fazer a apresentação do nosso convidado. E eu vou apresentar o nosso convidado especial. Gente, eu vou ler o currículo dele, porque o homem é realmente diferenciado. Hoje nós estamos com o nosso querido Galtieri Lopes. Ele é advogado, tributarista, contador, mestre em Direito, especialista em ICMS, legislação tributária. Ele se dedica a ensinar empreendedores e profissionais a otimizar tributos e evitar erros fiscais. Além da sua atuação em Direito, vejam bem, essa é a melhor parte. Ele é faixa preta em Jiu-Jitsu e ele é fundador do curso Faixa Preta em ICMS. Ele vai ter que me contar tudo sobre isso, que é uma plataforma educacional voltada para a capacitação tributária. Galtieri, um prazer te receber aqui hoje, seja bem-vindo. Obrigado. E hoje, gente, nosso podcast ele é patrocinado pela JM Brindes e Uniformes, com essa linda caneca que vai ser presente para o nosso entrevistado aqui. Então, JM Brindes e Uniformes vai aparecer o Insta para vocês aqui embaixo, tá bom? Bora, Rafa? Bora! Galtieri, já a Giovana falou que você é faixa preta, né? É um curso faixa preta. Sobre ICMS, primeira pergunta, para quem não sabe, para quem é leigo, o que é ICMS? O que é isso? Bom, o ICMS ele é um imposto estadual. Para mim, ele é um dos maiores gargalos que tem no comércio, porque a informação que está no documento fiscal, ele impacta, obviamente, no recolhimento, mas precisa de ter a informação, diferente de outros como PIS e COFINS, mesmo que o destinatário, né, quem estiver comprando, ele não identifique essa informação, mas o imposto ele vai ser recolhido, né? Agora, o ICMS não. O ICMS, se você não destacar, você está recolhendo a menos. Se você destaca que não era para destacar, está recolhendo a mais. Então, o ICMS eu vejo que ele é um gargalo, tanto para as empresas, como para quem apura os tributos, que é a contabilidade. E o ICMS não, ele é um imposto estadual. Então, cada estado tem a sua particularidade. Obviamente, obedecendo uma regra, que essa regra não é uma regra estadual, cada um faz o que quiser. Existe a sua legislação federal, né, que até existe uma lei federal, que é a Lei Complementar 87/96, que ela regra o ICMS. Cada estado vai e faz suas particularidades, reduzir base, isentar alguns benefícios fiscais. Aqui que entra as particularidades, mas o ICMS, a regra dele é um só para todos os estados. E deixa eu te perguntar, ele é um dos impostos mais sonegados? Eu não falaria sonegação. Eu acho, assim, a sonegação maior está no serviço. No serviço? Por quê? Porque não tem estoque. Esse é o segredo. O ICMS ele é mais difícil você sonegar, porque se você sonegar, é mais fácil de descobrir. Pela própria contagem de estoque. Um princípio básico da matemática. Eu pego um saldo. O produto tem que entrar, não tem jeito. Tem que ter um saldo, né? Para começar, comprou com saldo. Compras, vendas, tem que ter um saldo. Então, assim, é mais fácil você descobrir. Agora, no serviço, não. Questão de lavagem de dinheiro. Tem uma atividade, eu até brinquei em aula, sabe uma atividade boa para lavar dinheiro? Não estou ensinando vocês. Que é o quê? Um motel. Conte-nos tudo. Quem que vai no motel e pega a nota fiscal? Então, tem gente que utiliza desses mecanismos para pegar dinheiro ilícito e transformar em dinheiro lícito. Então, o serviço ele é mais fácil você sonegar ou até lavar. Eu ia falar que bacana, mas eu vou falar que interessante. Pode ir. Assim, tá. A gente vê que o ICMS é um tributo difícil de sonegar, digamos assim, mas pode acontecer muitos erros na hora de fazer o lançamento e tal. Além do ICMS, com esse tipo de erro, tem algum outro tipo de situação que pode acontecer muito erro do empresário na hora de fazer esse lançamento, né? esse recolhimento, não sei. Na verdade, assim, o ICMS ele tem uma sistemática diferente de alguns outros tributos, que de forma técnica a gente fala que é o regime da não cumulatividade, que traduzindo é o quê? A sistemática de débito pela saída e crédito pela entrada. Então, se a gente for ver qual é o fato gerador do ICMS, não é a venda. A venda é um deles, é a circulação da mercadoria. Então, quando circula saindo, tem um débito, e quando entra, eu tenho um crédito. Então, o ICMS seria o quê? A diferença do débito menos o crédito. Então, quando você compra um produto, quem vai comprar, ele tem que entender da parte tributária, e eu digo em especial o ICMS. Justamente por quê? Por causa do crédito.
Tem região que vai vir com 7%, tem região que vai vir com 12%. Se for um produto importado, pode ter uma alíquota de 4%. Então, às vezes, a pessoa olha para o produto e vê assim, esse produto custa 1.000. Aí um outro produto custa, sei lá, 950. De que ele vai falar que vai comprar? De 950, porque é mais barato. Aí vem o crédito. O crédito de R$1.000, se for 12%, eu teria quanto? R$120 de crédito. Entende? E no outro, 950, multiplicar por 7 tem que ver a quantidade de crédito. Mas a ideia seria o quê? Pegar o valor do produto, menos o ICMS, aí eu veria o custo final desse produto. Isso considerando só ICMS. Porque teria outros tributos também, mas considerando só ICMS, seria basicamente isso. Então, quem vai comprar, ele tem que entender, ICMS é onde gera um erro, uma má aquisição de mercadoria, né? Formar o preço, às vezes não considera esses créditos indevidamente. Aí entra em outros aspectos do ICMS, como, por exemplo, o ICMS, substituição tributária, né, que de forma bem simples, eu digo assim, o ICMS ST, que é uma abreviação, né, de substituição tributária, ele é uma antecipação de um fato gerador futuro. O que eu costumo dizer? Eu costumo brincar assim, imagine que tem esses 3 copos aqui, né? Nós temos esses 3 copos. Aqui tem a indústria, aqui tem o varejista e aqui tem o consumidor final. Essa empresa, quando vende para ela já recolhe o ICMS normal e ela recolhe mais esse ICMS daqui. Dado consumidor. Isso, então, eu pego esse ICMS, trago ele para cá. Então, fiz o quê? Eu antecipei um fato gerador que vai acontecer, eu antecipei para cá. Ainda vou fazer essa venda para esse consumidor final aqui. Então, isso é o ICMS ST. Antecipar um fato gerador futuro. Porque depois, daqui para cá, não tem mais ICMS, porque já foi recolhido de forma antecipada. E isso aqui impacta também na aquisição da mercadoria. Porque às vezes você liga para o fornecedor e já te passou o preço com a substituição. E um outro fornecedor não te passou o preço. Aí você fala, vou comprar desse outro que está mais barato. Mas depois tem uma guia para você pagar a parte. Você não estava sabendo. Abriu um leque na minha mente aqui. Então quer dizer que hoje, às vezes, uma das falhas dos grandes, dos pequenos e dos médios empresários é não ter uma contabilidade que preste um tipo de assistência no seguinte sentido, me entenda. Se eu tenho uma contabilidade que faz um planejamento, onde eu vou poder compreender que comprando daquele estado eu tenho mais vantagem do que comprar do outro estado, significa que eu estou pensando no meu lucro lá na frente. Sim. E a contabilidade presta esse tipo de assessoria ou não? Eu vejo que sim, que é necessário ter, mas além disso, ter pessoas dentro da empresa que entendam isso. Que entendam disso. Porque isso, poucas pessoas entendem. Quem vai formar o preço mesmo não vai ser o contador. Não. Ele vai orientar, explicar como é que funciona, mas se a pessoa lá dentro não souber disso aí, mesmo que ele ensinando, e essa pessoa nem se não souber, se nem quiser aprender, ainda tem isso. Sim. Às vezes você ensina, mas a pessoa parece que não quer aprender. Entendi. Então precisa ter gente lá dentro que saiba entender do tributo, para saber formar o seu preço. Porque eu digo que a alma da empresa está no cadastro de produto. Perfeito. Que a forma que você cadastra ele é a forma que vai impactar principalmente no que você vai vender. Tá, então diante de tudo isso que você está me explicando, eu vou te perguntar, como que a gente acessa, como que a gente procura uma assessoria nesse sentido de contabilidade? Porque pode ser que o contador ele vai poder prestar essa assessoria para a empresa, né, dar uma capacitação para esses funcionários para que eles se atentem para comprar na alíquota correta, por exemplo. Então, quando uma empresa contrata um contador, ela tem que ver o que está incluído na sua prestação de serviço. E utilizar, né? Porque às vezes a gente não utiliza. Porque, assim, teoricamente, a parte básica, normal, você paga um contador para ele fazer a sua contabilidade. Não é ir lá dentro, prestar uma consultoria, né? Então, são serviços à parte. Quer um exemplo que muitas vezes a pessoa confunde? Alteração contratual da empresa. Mudou o nome, mudou o endereço. O contador cobra a parte. Não está dentro da mensalidade dele. Ah, mas eu estou te pagando. Não, você está pagando para fazer a contabilidade. Então, é tipo isso. Você precisa de uma consultoria, de um treinamento. Vocês fazem isso, Cachê? E eu faço. Assim, eu sou contador, mas eu não tenho um escritório de contabilidade. Então, assim, muita gente, contador, me indica também, justamente, nem tem medo de eu pegar a contabilidade. Porque eu não faço hoje contabilidade. Aquela padrão você não faz mais. Não, eu presto serviço de assessoria, treinamentos, é o que eu mais faço hoje. Porque se você fizer um treinamento, a pessoa vai compreender e a partir daquilo ali pode surgir a consultoria. Você agora eu estou entendendo o negócio. Porque normalmente quando você vai dar uma consultoria, você vai ali sempre tirando dúvida. Quando você faz treinamento, é diferente. Você está implantando a informação na cabeça da pessoa.
E a partir daquilo ali, você vai capacitando. Ele já enxergou o gancho, né? Ah, De oportunidade, de possibilidade no mercado tocantinense. é isso aí. Só, no final vai ter o arroba do Instagram dele, tá? Só ir lá e acessar ele, mandar a mensagem dele. Tia, tá, entendemos a questão desse ICMS, mas agora eu te pergunto, tem alguma empresa que ela é mais prejudicada com isso? Algum setor que é mais prejudicado com a questão do ICMS? Ó, eu digo o seguinte, que toda atividade que tiver o ICMS ST, porque é por produto, vamos pegar um exemplo aqui, autopeças. Aqui o produto é substituição tributária. Acho que a maioria dos estados também é. Eu disse para vocês que o ICMS ST ele é uma antecipação de fato gerador futuro. Então, se você for analisar, nessa entrada aqui, ele já recolheu aquele ICMS dali. Sim. Então, impacta onde? Em fluxo de caixa. Certo. Então, eu vejo que você fica prejudicado nesse sentido. Porque você está já suportando ali o tributo antes mesmo de você vender ele. Se fosse só ICMS normal, aí eu me creditaria aqui. Quando eu fosse vender, aí eu pagaria o débito menos o crédito. Uma condição futura, Isso. né? Então, assim, onde envolve ICMS ST, eu vejo que acaba sendo prejudicado do ponto de vista fluxo de caixa. Entende? Aqui no estado é um dos maiores índices, né? Uma das maiores alíquotas no estado Tocantins. Assim, a subvenção tributária, assim, ele tem que aplicar, em cima do preço que você está comprando, ele vai aplicar uma margem de lucro. É uma presunção de uma margem que você venderia. Então, assim, acaba, às vezes, encarecendo o produto. Né? No ramo de autopeça mesmo, chega aí na faixa de 100% mais ou menos de margem de lucro. Então, comprar um produto por 1.000, como se a base de cálculo para a substituição fosse 2.000. Engeltier, outra questão. Qual seria a empresa, o ramo de atividade que seria mais complexo o ICMS? Porque a autopeça, acredito que a maioria do CST seria 60, certo? Sim, e na um venda. Supermercado, por exemplo, na venda que eu estou falando, no supermercado, tem vários produtos, tem isento, tem isso. Qual que seria, assim, na sua visão, na sua experiência? Pelo que você comentou, já ia falar. Para mim, o supermercado é um dos ramos mais complexos. Não só do ponto de vista do ICMS, mas da parte federal também. Porque lá dentro vai ter produtos tributados integral, que a base de cálculo é cheia. Tem produtos que vão ter redução da base de cálculo. Vai ter produtos que é isento. Vai ter produto que é substituição. Né? Isso pensando do ponto de vista do ICMS. Da parte federal, por exemplo, PIS e COFINS, vai ter ele tributado, vai ter ele monofásico, vai ter ele alíquota zero. O supermercado é um dos ramos que eu vejo mais complexos. E aonde eu vejo pessoas não tão qualificadas dentro da empresa. Por isso que é bom ter um treinamento, uma consultoria, porque senão vai dar entrada na nota, vai fazer a saída do produto de forma errada. Né? E o importante é de um treinamento. Vou dar um exemplo aqui. Algo que eu vivenciei isso. Um supermercado, ele pegou uma pessoa, eu acho legal que você valorize o funcionário. Você promova ele e tudo mais. Só que você promova ele de forma organizada. Tá meio de capacitação, né? Sim. Não é só promover. O que aconteceu em um supermercado? Ele pegou a mulher da limpeza e colocou para mexer na parte de entrada de nota. Logo ali, entrada de nota. De cara. E sendo bem sincero, ela não sabia ligar um computador. Bem sincero mesmo. A pessoa tem que ir lá e falar, você aperta o botãozinho aqui para você ligar. E já jogou a pessoa para lá. Então assim, eu não achei legal, não foi a promoção. Foi a forma que pegou. Como se, talvez, achando que estava valorizando. Então, capacitasse a pessoa para que a pessoa chegasse a exercer aquele cargo. Teve um outro supermercado, inclusive aqui em Palmas, que, até onde eu sei, ele era um ótimo comprador, comprava muito bem. Só isso também. Porque dali para frente, e assim, estava grande. Ele fechou. Foi feito um trabalho lá, não foi eu que fiz o trabalho, então só sei a história. Economizou aproximadamente de tributos, não só estadual como federal, em torno de R$100.000 por mês. Então, de economia de tributo. Por mês. Isso que uma assessoria fez e conseguiu... Foi feito, reduziu, aí organizou o sistema dela, mas deixou a mesma pessoa fazendo e não qualificou essa pessoa. Aí começou a bagunçar tudo que foi feito. Então, você vê a importância que é ter pessoas qualificadas dentro da empresa. E quais as consequências desses erros de inserção de alíquota em nota fiscal? Auto de infração, além de você, em fiscalização pegar, te cobrar o que não foi recolhido, a aplicação das penalidades, que pode chegar a 100%. Então, chegou lá, autuou 100, pode virar 200. Vamos lá. Mesmo se eu colocar mais, por exemplo, a alíquota era 7 e eu coloquei 12, por exemplo. Aí que tá, então você pagou mais, então não lesou o Estado. Você que foi lesado.
Nessas situações, você pode pedir o ressarcimento ou restituição. Vou dar um exemplo aqui de uma situação que aconteceu recente aqui no Estado, que foi que aumentou a alíquota do ICMS, a alíquota interna, ou seja, a alíquota dentro do Estado, aumentou de 18% para 20%. Sim. Só que assim, a forma que foi feito não poderia ser cobrado naquele ano. Só podia cobrar no ano seguinte. Então, durante aquele ano, tinha que ficar 18%. Aí eu digo, quantas pessoas entraram com a ação? Poucas. Pouquíssimas. Eu fiz umas 25. Acho que só eu deveria ter feito umas 200. Só eu, acho, no mínimo. E assim, e conversando com muitos outros advogados, que praticamente não fizeram, por questão, ou porque o empresário ele não entendia, na cabeça dele o seguinte, não, eu vou ver o que vai acontecer com essas outras empresas que entraram, e depois eu vou lá e peço a restituição. Só que não é assim para essa situação. Existe o que eu vou falar aqui, onde muito empresário também confunde, ele acha que é ele que paga o tributo. Quando eu digo paga, não do ponto de vista de desembolsar, porque desembolsar sai do banco da empresa dele. Mas eu digo pagar do ponto de vista de suportar o ônus. Porque não é o empresário que suporta o ônus. Ele embute isso no seu preço de venda. Certo. O custo do funcionário, energia, tributo e a margem de lucro. Então ele não suporta nenhum ônus, o empresário suporta. Então, o ICMS, como outros tributos, ele tem uma característica de pedir restituição se você provar que você suportou o ônus financeiro. Então, se você repassou isso, se você utilizou a alíquota de 20%, depois você quiser pedir restituição, você não pode. Porque não foi você que suportou, sendo que a alíquota era de 18%. Então é utilizar a alíquota de 18%, suportar o ônus e pedir a restituição. Aí não seria a restituição. Ele deveria entrar com uma ação para que ele pudesse utilizar o 18% até virar um ano. Que foi o que eu consegui para muitas empresas. Eles não foram para 20%. A gente já pediu uma liminar de cara, 2 dias no máximo a gente estava conseguindo. Aí ele já usou 18% até acabar o ano. Acabou o ano, aí ele foi para 20%. O que as pessoas queriam? Usar 20% e depois pedir os 2% de volta. Como regra, você não consegue. A regra. Qual seria a exceção? Tipo, vamos supor uma franquia, que foi até uma ação que eu fiz também com uma loja de roupa lá do shopping. Ele falou, meu preço é tabelado, eu não tenho margem. A alíquota de ICMS poderia ser 50%. Eu tinha que vender esse produto por tanto. Então você vê que ele está suportando o ônus porque ele está embutindo isso no preço do produto. O preço é tabelado. Aí ele já conseguiria pedir a restituição. Viram o gancho, né? Saiu da contabilidade, enxergou um rol de oportunidades ali no direito e hoje está aí salvando muitas empresas que estão pagando indevidamente seus impostos. Atenção, gente. Por quê? Porque eu errei muito. Se eu soubesse, se eu tivesse me explicado isso antes. A gente conversa em rodas de amigos aqui, vou sair um pouco das nossas perguntas aqui. A gente considera Palmas uma das cidades com maior custo, né? Custo de alimentação, custo no geral. Você acha que esse fator ICMS, que tem alíquotas diferentes para cada estado, isso influencia? Então, assim, o que eu vejo do nosso estado é que ainda não é um polo industrial, vamos falar assim. Apesar que existem incentivos, né, para a indústria aqui no estado, para pagar uma carga tributária de ICMS, são uns 2%, 3%, mais ou menos, de carga tributária. Existe incentivo para o atacado, também, mesma carga tributária. Existe para o e-commerce. O último levantamento que eu fiz, acho que nós tínhamos aqui umas 30, 50 empresas no estado que tinham benefício do e-commerce. Poucas empresas, né? Então o estado tem essa política de incentivo. Para atrair. Porque a ideia é que alguém pode pensar assim, mas para que o estado vai fornecer quem chama de termo de acordo? Então, termo de acordo, regime especial, né, para a empresa, você não vai estar perdendo a arrecadação. Mas a ideia é o quê? Fomentar o emprego, né, geração de emprego, de renda e desenvolvimento. Sim. Então, assim, se chegar uma atacada, quantos funcionários? 2. Não vai querer dar esse benefício a 2 funcionários? Você tem que mostrar. Como já vê redes grandes... O impacto que você vai trazer para dentro do estado ou para dentro da cidade, né? Já vê redes grandes como Açaí, Extra, Mateus, né, que tem uma temporada aqui também. Então, assim, a ideia é trazer com esses incentivos para atrair, porque nós não somos um polo. E outra questão, assim, que aqui eu acho, assim, eu não concordo, entre aspas, que foi até uma situação que você comentou comigo, sobre a complementação de alíquota. Que ele é uma diferença de alíquota. Essa complementação, ela ocorre quando uma empresa do Simples, daqui do Tocantins, ela compra. Ela compra para quê? Para comercializar ou industrializar.
ela paga uma diferença de alíquota. Inclusive, no meu Instagram hoje, eu publiquei, acho que 11 horas da manhã mais ou menos, que essa diferença de alíquota, você tem uma redução da base de cálculo de 75%. E ano após ano vem sendo prorrogada essa redução. Então, eu até publiquei hoje, mostrando que até 2026 mantém-se a redução de 75%. O que eu não concordo muito com ela, porque qual que seria a ideia? É incentivar que as empresas comprem aqui dentro e não comprem de fora. Porque a alíquota aqui dentro é quanto? 20? A regra. E eu compro de fora assim, a 7, a 12. Aí, vou comprar de fora então. Se a alíquota é menor, o preço é menor. Uhum. Se aqui é 20, o valor mais caro. Aí qual é a ideia do Estado? Vamos colocar uma diferença de alíquota para encarecer aquele produto, para meio que botar em níveis iguais, interestadual e interno. Só que, a partir do momento que a gente não é um polo industrial, eu estou fazendo isso com produtos que eu não tenho aqui dentro nem para comprar. Eu visualizo completamente a aquisição, mas aqui dentro eu não tenho. Não tenho. Então, assim, talvez fosse feito um estudo, se essa é a linha de pensamento, só esses tipos de produtos que a gente não tem aqui, não tem a complementação. Então, algo nesse sentido. E agora eu perguntar, Gautier, a gente vê que cada produto tem um alíquota de ICMS, digamos assim. Isso é pelo produto ou é do estado que está vindo esse produto? Também tenho essa dúvida. Então, assim, existe... o Ceará, acho que é um dos estados de ICMS que é o mais chato que tem. Porque lá tem até por KNAI. KNAI significa atividade. Uhum. Tipo, esse segmento aqui tem substituição, esse outro não tem. Diferente de outros estados, como o Tocantins. A alíquota aqui do Tocantins, quase tudo é 20%, interno. Agora, existem outros alíquotas que vai para 27%, né? Por exemplo, energia, combustíveis, parte de perfumaria, bebidas. Se você for ver, são bem supérfluos, né? Que tem essa alíquota mais alta. Mas tirando esses que são poucos produtos, a maioria tem a sua mesma alíquota. Aí onde que entra alguns detalhes é incentivo fiscal. Igual eu falei, buscar um termo de acordo para o atacadista, você pagar uma carga tributária de 2%, 3%. Aí é onde entra o planejamento tributário também. E você saber qual segmento que você vai atuar. Teve uma empresa que ela é varejista de material de construção. Só que ela estava querendo ver como recolher menos tributo. Aí onde a gente falou assim, abra um atacadista. Aí você pega aqueles clientes seus que são pessoa jurídica, você já não vende mais pela varejista, você vende por ela, porque você vai recolher uma carga tributária menor. Então você vai conseguir fomentar até vendas mais em pessoa jurídica e na pessoa física que você começa a vender nessa outra. Então você tem que começar a entender aonde você tem que ir para ter uma carga tributária menor. Ele utilizou a mesma clientela que ele já tinha, transformou de varejista para atacadista, né? Isso. E recolhe menor. Sim. E pode depois ainda fomentar aquele segmento. Ele não fomentava algo. O pessoal vem aqui na minha porta, eu vendo. Não vendo, não vendo. Aí você, pessoa jurídica, vamos começar agora a fomentar. Para nós temos preços diferenciados. Se você for pessoa jurídica, aí você começa a fomentar, né, o comércio em uma área que você não estava tão forte. Entendi. Eu tinha outra coisa, tem muitas empresas que ela trabalha com matéria-prima, que ela começa a produção do produto, digamos assim. Tem alguma regra, alguma forma de recuperar esse ICMS para quem trabalha com matéria-prima ou mesma coisa? A matéria-prima, ela gera crédito. Assim, como regra, o que não gera crédito? É você comprar uma mercadoria para consumo. Consumo é diferente de insumo. É consumo que você compra para uso da empresa. Ou insumo, uma matéria-prima que você vai utilizar na produção. E isso também te gera crédito de ICMS. Da mesma forma que você compra para revenda. Tem um crédito de ICMS. Agora, é uma dúvida minha, assim, vamos pensar aqui. Tijolo. A matéria-prima seria o barro, né? Para fazer o tijolo. Como que seria? Ele paga imposto desse barro? Como que seria essa ideia? Então, assim, aí não tem o crédito, teoricamente, né, disso aí. Porque foi ele que extraiu, né? Ele vai ter o quê? Débito. Agora, detalhe que na legislação, se eu tiver equivocado, tijolo, ele até é substituição. Então, acho que telha também. Então, além do normal, ele ainda tem a substituição para recolher. Mas, ele, teoricamente, não teria crédito. Deixa eu te perguntar, Gautieri, qual os estados que têm os melhores regimes de incentivo fiscal aqui no país? Não dá para dizer assim quais são, porque
é dos mais variados possíveis, né? Mas, assim, todos os estados, eles incentivam, né? O atacado, indústria, e tem incentivos. Às vezes um pouco parecido, às vezes um pouco diferente. Igual que no estado, já teve uma época que você pagava, de fato, dentro do estado, um atacadista 2%. E fora do estado, você pagava 1%. Era padrão. Agora, hoje, mudou um pouquinho aqui no estado. Hoje, você apura ICMS normal, débito e crédito. Aí você vê, quanto que dá a pagar? Sei lá, deu 10 mil. Se desse a pagar, você reduz 75%. Você pagaria R$ 2.500. Então, mudou a sistemática. Tem estado que faz nesse mesmo sentido do nosso. Tem outros estados que fazem da outra forma. Né? Ó, é tanto direto. Você pagaria, vamos falar assim. Só que assim, isso explica de uma forma mais direta. Porque assim, não tem como, eu não posso destacar 2% uma nota. Sim. Eu tenho que destacar a lista cheia. Lá na apuração, o que o contador vai fazer? Vai lançar um crédito presumido para que resulte na carga tributária de 2, por exemplo. Mas assim, varia muito de estado para estado. Não dá para dizer assim, qual seria o melhor. Eu penso que os estados assim, ricos, né, que falam, sul e sudeste, eles têm mais benefícios, porque é onde concentram mais o polo industrial. É engraçado que a gente veja tanto que é complexo. Não, complexo. Eu tô na minha que... aula de tributário aqui, de 14 anos atrás. A pessoa tem que gostar, né? Eu fico assim pensando, muitas das vezes a pessoa que está lá na ponta, lá dando entrada de nota, criando a formação de preço, não sabe nada disso. E aí que vem aquela questão, o faixa preta de CMS, né? Conte para nós, Gautier, por que faixa preta de CMS? Por que desse curso? O que você explica lá? Você ensina nesse curso? Então, o faixa preta de CMS é o curso mais longo que eu tenho. Né? Eu já fiz vários outros, como fiscal para empresas, né? Curso de 2 dias, 2, 3 dias à noite. E o faixa preta de CMS é o mais longo que eu tenho. A última turma a gente começou em fevereiro, mais ou menos, e acabou em junho. Então, uma aula toda semana. Público-alvo? Contadores, né, profissionais da contabilidade e pessoal das empresas. Às vezes o empresário nem participa, nem é difícil. Mas ele quer mais capacitar. a equipe dele. Às vezes não necessariamente ele é contador, mas ele pode capacitar. Pode. Beleza, pode. Conta pra gente. Então, o faixa preta, o nome vem faixa preta porque eu sou faixa preta de jiu-jitsu. E a ideia era... transformar o mais difícil em fácil? E a ideia do faixa preta é você falar assim, o cara é especialista, como fosse naquilo, né? Apesar que na prática, né, quando a gente pratica arte marcial, você chega na faixa preta, você vê que você tem muito a aprender ainda. Sim, você acha que chegou lá em cima, você é o top, né? Mas assim, obviamente você sabe mais do que os outros, né? Sim. Então se você é uma faixa preta de CMS, você sabe muito mais do que muita gente. Mas a gente não pode achar que a gente sabe tudo, a gente sempre tem algo a aprender. Ninguém vai ter todo o conhecimento possível, né? Então faixa preta de CMS veio disso. E a ideia foi o quê? A minha vivência lá atrás, em ver que muita gente só queria a parte prática, aí muda uma vírgula, não entendia. Vou dar um exemplo claro, essa questão dos 8% para 20%, que teve no Estado Tocantins. Muita gente não sabe explicar, e até hoje não sabe explicar por que era errado. Porque você tinha que entrar onde? Em princípios constitucionais para você tentar entender por que não poderia fazer aquilo. Então, a ideia do faixa preta foi falar assim, você tem que entender o que é um tributo. A gente começa com o artigo 3º do CTN, que é o que é o tributo. O que é o tributo? Umas 3, 4 linhas. Eu posso até dizer aqui, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, moeda corrente, cujo valor nelas possa exprimir, que não constitua sanção por ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada. Então, isso está no artigo 3º. Caiu uma lágrima. Sobre isso aqui, eu passo, acho que umas 5 horas, falando só sobre isso. Só sobre o conceito, a definição de tributo. Porque, em cima disso, eu puxo faturador, Sim. eu puxo data de entrada, em cima desse detalhe. E assim, eu faço isso pela minha vivência também da contabilidade. Porque se você for no YouTube, você vai ver sobre isso meia hora, 30 minutos, né? 45, 1 hora. E eu passo muito mais tempo porque eu entro em outro aspecto. Obrigação acessória, prático principal. Também, né? Você traz o prático para dentro do próprio conceito. Sim. Você começa a entender. Então, eu defendo o quê? Teoria e prática. Não só prática e não só teoria. Então, eu começo literalmente do começo. Aí a gente vai avançando. Fala sobre princípios, né? Anterioridade dos exercícios, por aí vai. E a gente vai sempre pegando a teoria e tentando explicar o que isso acontece na prática. Mas é isso que faz o diferencial de qualquer profissional, gente. Porque, assim, teoria ela é muito importante, de fato. Mas ter um profissional que tenha didática de transformar o que é prática em teoria e não é o que é teoria em prática. Veja bem, o que é prática em teoria. Então, isso abre a cabeça de qualquer aluno, enfim, né?
conseguir enxergar que aquilo que eu faço todos os dias, aquela entrada de nota, aquela importância, tem aplicação na teoria e qual o impacto que tem. Eu uso muito o termo assim, ó, vamos olhar para a legislação com outro olhar. A gente tem que mudar o nosso olhar, a forma de você olhar para uma legislação. Só que assim, isso que a gente está conversando aqui, ainda tem que ser quebrado barreiras. Eu venho trabalhando isso, quebrar essa barreira. Porque se você pode observar, venda de curso na internet, 100% prático. Quer vender prática. E outros, às vezes, só vende a teoria. E eu para mim, não dá para separar. Tem que ser os dois em conjunto. É só fazendo um gancho aqui, Gautier. Você falando aí que é faixa preta, né? Tanto é, então começa lá do faixa branca, esse vai lá do comecinho, vai nas faixas todas até chegar na faixa preta. E eu também sei que a Joana disse que você é faixa preta em jiu-jitsu. Você acha que você ser faixa preta em jiu-jitsu te ajuda a ter tanto conhecimento, correr tanto atrás assim? Ter alto nível, né? Ter alto nível ou não, é só uma coincidência? Na verdade, assim, na arte marcial você apanha bastante, né? E tem que ficar calado, né? Então, quando eu comecei... E hoje, assim, a gente também tá na geração que não aguenta mais aquela pressão do começo. Eu comecei a treinar jiu-jitsu há 23 anos atrás. Então, não é algo moda, né? Vou fazer isso agora porque tá na moda. Não, eu comecei lá atrás, os marmanjos lá, me metendo a pé no outro. Aí eu pareci na academia lá, um machucou o joelho, estralou o joelho. Falei, rapaz, que negócio é esse? Aí eu passei 3 meses sem ir, olhando aquele negócio. Falei, rapaz, mas eu gostei. Então, assim, te traz o que? Resiliência. Sim, então, seria essa disciplina também. Disciplina, né, persistência, que é o que a gente precisa no dia a dia, né? Sim. Então, assim, a arte marcial traz essa questão também do autoconhecimento, você se controlar um pouco mais, você é mais nervoso, né, você se controla um pouco mais. Então, isso tudo impacta na nossa vida. Então, a arte marcial, acho que ela ajuda até na questão do ICMS também. Achei incrível o nome desse curso dele. E o nome desse podcast aqui, Rafa, vai ser Faixa Preta em ICMS, tá? Vai ser o título. Beleza. Deixa eu te perguntar, Gautieri. Você sentiu uma resistência dos empresários em capacitar funcionário? Quando você chega e aborda esse tema, você fala, você precisa capacitar fulano. Você sente uma resistência? Nesse ponto, assim, eu sou muito, muito tranquilo, porque, sendo bem sincero, eu não fico correndo atrás de empresário. Eu não vou ali na porta, você quer um curso? Eles que vêm até mim. Né? Normalmente eles que procuram. Como assim, eu faço curso pela internet, por exemplo. Aí ele é aberto. Aberto assim, quem quiser, né, faz inscrição, obviamente pago, e faz inscrição. Agora, interno, então, através disso que eles me procuram, próprios contadores, que são alunos meus, indicam para os clientes deles, então assim que vem. Inclusive, estão acho que eu devo estar fechando para semana que vem. Possivelmente começar, a gente vai fazer 4 encontros. Aí atentos, 4 encontros, está na hora de escrever. Aí eu vou lá e explico, como é que funciona. Faz sentido para você que eu estou explicando? É isso que você está buscando? Eu sendo sincero, eu perco dinheiro às vezes pela minha transparência. Porque eu não vou lhe vender algo que não serve. Esse dia mesmo me perguntaram, você dá curso sobre reforma tributária? Eu falei, se quiser, eu faço. Mas sendo bem sincero, eu acho que não vale a pena para você. Eu falei, sério, mas por quê? Porque está muito teórico o negócio. E você levar isso para o empresário está muito teórico. Vender isso já como algo palpável, né? Está muito teórico. Então, assim, agora que saiu a lei complementar, né? Então, você vai ali chegar e falar, ele não vai conseguir visualizar como vai ser. Até pra gente tem coisa que não está palpável ainda. Então, assim, às vezes eu perco dinheiro pela sinceridade, né? Mas é melhor ser honesto, ser sincero e não gerar expectativa no empresário. Vender algo que não é, né, palpável, que não é real ainda, né? Que não tá consolidado. E já que você tocou no assunto, Rogério, sobre essa reforma, a gente sabe que nosso sistema tributário é complexo, né? Qualquer pessoa consegue entender. Agora, nesse novo sistema tributário, o que você acha? O ICMS vai acabar, vai deixar de existir? Como que vai funcionar? Explica pra gente. Então, assim, só pegando um gancho antes de responder a pergunta. Eu uso uma fala que eu falo normalmente assim. Tudo que for difícil é uma oportunidade para você. Porque se for fácil, vai ter muita gente. Se for difícil, é poucas pessoas. Né? Vai limitar. Então, se você vê que algo é difícil, não vá para o outro lado. Vá em frente. Direção mesmo. Direção. Porque vai ter um público precisando e poucas pessoas com aquele tipo de conhecimento. Então, assim, com a reforma tributária, eu não vejo que vai reduzir tributo. Né? Eu não acho que a reforma veio da forma que deveria vir. Ela veio da forma que botaram quente para vir. Para sair alguma coisa, porque há anos a gente cobra uma reforma tributária. Então, assim, eu acho que foi talvez mais um anseio popular, mas não deveria ter vindo dessa forma, do meu ponto de vista.
Acho que, assim, não é muitos anos trabalhando, mas não veio da forma que deveria vir. Primeiro, assim, eu vejo que a Constituição deveria ter fechado mais os aspectos. Isso, quando eu digo fechado, do ponto de vista de você querer realmente trazer uma simplicidade tributária. Que isso é até um dos princípios, né, Que eles estão falando. que é a simplicidade. Estão buscando isso, mas tem muita coisa voltada para a lei complementar. E quem regula a lei complementar são os nossos deputados. Então, aonde pode começar a surgir até barganha, ele fala assim, vamos incentivar esse segmento, isso, aquilo. Aí acho que vai acabar virando o que é hoje, de novo. Com várias leis complementares regulando e vai virar, eu acho que vai ficar igual é hoje. Mas a ideia que estão trazendo é simplicidade. Mas eu acho que isso, de fato, pode acontecer nos primeiros anos, mas eu vejo que vai se tornar complexo de novo. E a sua pergunta, se o semestre vai acabar? Vai. Vai acabar o último ano dele, 2032. Então, nós temos ainda alguns anos pela frente. Inclusive, os incentivos fiscais acabam de todos os estados também em 2032. Né? Porque incentivos fiscais, 2 semestres, ele acaba, né? Sim. E, então, 2033 já era. Aí vem o quê? O IBS. Inclusive, o imposto municipal vai acabar também, que é o ISS. O ISS. Né? Então, vai ser como se fosse o Simples Nacional. Você recolhe tudo e depois a União vem e faz o repasse. Pro município. Então, vai ser mais ou menos assim. Então, o IBS vem para acabar, o CMS, vai acabar o ISS, vem a CBS, né, que vai acabar o PIS e COFINS também. Né? Então, tá mudando isso. E vai acabar ou tá substituindo de nome e tá reunindo os impostos? Acaba um e cria outro. Tá. Junta Esse. tudo e vira um. Mais ou menos isso. Só que assim, vai ter a parte estadual, né, e municipal, igual o IBS. Dentro de um único imposto isso, que vai e ser. vai ter o outro, o CBS. E ano que vem, o CBS, ele entra no período de teste. Aí em 2027, aí ele entra valendo, aí acaba o PIS e COFINS e fica só o CBS. Então em 27, então, o negócio já começa. Aí onde vai impactar? Empresas, sistemas comerciais, sistemas contábeis, porque existe uma declaração chamada EFD Contribuições. Muita gente chama de SPED PIS e COFINS. Tecnicamente, esse nome já era. Né? O nome correto é EFD Contribuições. Ele foi feito um layout para uma forma, está mudando tudo, está unificando, mudando as alíquotas, a forma de apurar. Então vai ter uma Vai ser uma mudança. complexidade muito grande mudando esses Por isso sistemas. que tem um espaço grande para fazer toda essa mudança. Só que o PIS e COFINS já está em cima, né? Teoricamente. Sim. Então, assim, aí vem Se quiserem, pelo menos, postergar um ano, imagina. Pode, assim, eu acho que não. Eu acho Manter que o teste. Manter 2 anos. o teste é ano que vem, do PIS e COFINS, em 27 valendo. Então, é o prazo curto para você já mexer nessa declaração. Aí vai impactar em nota fiscal eletrônica, Sim. porque nota fiscal eletrônica existe campos específicos De ali preenchimento dentro. do- Então, inclusive, acho que foi agora, finalzinho do mês passado, se não tiver convocado, bem finalzinho, semana passada, houve uma nota técnica dando prazo já de teste para essa mudança da reforma, acho que a partir de maio, se eu tiver convocado, em produção, acho que em outubro. Já valeu justamente por causa dessas mudanças. Então vai ter muita mudança. E aonde que está? Mudança gera oportunidade. Para umas pessoas vai ser difícil, complexo, e para outras vai ser uma oportunidade de mercado de trabalho. Uns choram, meu bem, outros vendem lenços. É isso aí. Entendi. O negócio vai ser complexo. Muitas pessoas sofrem, sistema de automação, contabilidade, pessoas, contador, tudo. Mas no final das contas, a gente vai pagar mais ou menos. É a pergunta final, fechando com chave de ouro. As coisas ou não? Eu vejo que não. Aí, eu Pô, sabia. Sendo Você bem tinha sincero, eu vejo que ilusão. não. Se de fato simplificasse, já seria uma boa. Porque, às vezes, por ser complexo, além de você pagar o que é devido, você paga as penalidades. Se simplificasse, pelo menos sumiria as penalidades. Sim. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Talvez nos primeiros anos vai acontecer uma simplicidade, mas eu vejo que ao longo do tempo, ele vai ficar complexo. Aí essa mudança começa 27, 26 teste, né, da CBS, aí 27 valendo, Já valendo. Já. produção. Mas aí vai ser os dois sistemas funcionando ou não? Esse aí vai ser outro gargalo. Porque assim, em 26 é teste, vai ter o CBS e o PIS e COFINS normal. Aham. Aí em 27 ele acaba. Aí já vai ser valendo. Aí já vai ser só ele. Né? Mas o CMS, o ISS, outros continuam da forma que é. Até 32 acabar também. Aí 33. Aí 32 já é tudo. Todo o período da reforma, tudo que tem, que entram outros aspectos,
a previsão é para 2077. Daqui pra Então lá eu tô temos um daqui pra lá eu tô percalço aí. Mas já capacitou muita gente, com certeza. Sim. E vai ser diferente. A gente conhece a vida toda, pode me dizer, esse tipo de tributação, né, e tal. Com esse novo agora, vamos ver o que dá, né, Gautier? Serão os próximos capítulos. Vamos ver até 2070 e tantos. E 7 acaba. E 7. Gautier, e a questão de combustível, álcool, tipo cerveja, cigarro, é a mesma ideia, a mesma coisa. Bom, eles sempre foram tributos mais caros, né, sobre esses produtos, porque são produtos supérfluos, né? Mas alguns produtos especiais, com bebidas, estão querendo aí, parece que dar uma pesar a mão um pouquinho mais. Estou chamando vai ter o imposto do pecado. Eu ouvi falar uma coisa assim mesmo sobre o imposto do pecado. Estão querendo meter a mão mais forte ali. E qual que é a ideia também de tributo? Se você quer estimular a venda de um produto, você faz o quê? Reduz a carga tributária. Sim, se você quer desestimular, você aumenta a carga tributária. Então, e assim, se a gente for ver, cigarro tem a carga tributária alta e vende para a dedéu, né? Uhum. E se fosse a carga tributária mais baixa? Porque se ele reduz o preço de custo. Né? Fica mais acessível. Exatamente. Vamos ter que aumentar o salário mínimo. Falar disso, vou lembrar um detalhe que eu quando era criança, falei para minha mãe assim, mãe, mas só fala que a gente paga muito imposto. Eu falei assim, eu não pago, eu fui comprar uma balinha. Eu não tô pagando imposto, tô pagando a balinha. Né? Aí, muitos anos depois, eu vim entender por que... Aonde que estava o preço da balinha, o imposto da balinha? Porque assim, na nossa cabeça, assim, se eu pago, tem que ter uma guia no meu nomezinho, eu vou lá e pago. Isso, né? Mas aí eu vou tentar entender, porque ele embutiu isso no preço de venda da balinha. Então, por isso que eu paguei, não é que eu paguei, eu suportei o ônus tributário daquele produto. Mas tem até hoje os cupons fiscais, tem lá, imposto aproximado tanto, né, que dá para você ter uma ideia de quanto que está pagando. Isso que você falou é interessante, muita gente fala coisa incorreta. Principalmente naquela época que teve, foi até do governo passado, o governo passado, né, presidencial, que mexeu no diesel. Sim. Então, houve uma redução ali da parte federal. E teve uns caminhoneiros que pegava, né, as nossas fiscais de consumidor eletrônico, que a gente chama de cupom, mas não é mais cupom. Cupom era um outro documento. Ele veio, a NFCE, né, que é a nossa Código Consumidor, veio para substituir o cupom. Nela, lá embaixo, aparece assim, ó, os tributos aproximados. Aproximados. Não é quanto a empresa está pagando, né, de tributo, e sim quanto que incidiu aproximadamente sobre toda a cadeia produtiva, desde que o produto foi produzido ou desde que ele foi importado. Tá? Até chegar ao consumidor, quanto que foi? Quer exemplo? Posto de combustível ele não recolhe na venda de ICMS. Ele não recolhe PIS e COFINS, porque já foram tudo tributos pagos anteriormente. Então, assim, aquele destaque para o posto não faz mais nenhuma diferença. E o que os caminhoneiros falavam? Estão cobrando aqui, o presidente diminuiu aqui. Então pode deduzir do valor da minha venda. Mas não era isso. Não é bem essa a lógica. A lógica é que o consumidor saiba aproximadamente quanto que incidiu. Aquele produto... Isso quer dizer que ele estava pagando aquele valor de imposto naquela aquisição. Não naquela aquisição, mas sobre tudo que aconteceu até chegar a ele. Sobre todas as etapas anteriores. Então a ideia é, inclusive, para atender um princípio constitucional, que é o princípio da transparência tributária. Então tá, Gautier, eu quero dizer que eu aprendi muito. Toda vez no podcast eu aprendo cada vez mais, sempre um conteúdo novo, né, Giovana? Sim. Eu quero te agradecer, Gautier, pelo seu tempo, seu conhecimento. Deixa o seu Instagram, como falei pro pessoal aí, quem quiser te mandar mensagem, conhecer mais sobre o seu trabalho, pode falar pro pessoal aí. Tem que aparecer o Instagram aqui embaixo, porque só eu falar a pessoa não acerta. O nome dele é o nome. Porque o meu Instagram é meu nome, né? Gautieri é difícil. É Gautieri Lopes, né? Galthiery. Gautieri Lopes. Se colocar lá, você vai ver minha foto lá e aparece também o nome ICMS no meu Instagram. Pode mandar mensagem no direct, sou eu mesmo que respondo. Às vezes pode demorar um pouquinho, né, para me visualizar a mensagem, mas normalmente eu respondo. Até no dia seguinte eu respondo. Gautieri, foi um prazer. Muito obrigada, tá? Foi uma aula hoje. E eu quero dizer para você que o curso Faixa Preta em ICMS vai abrir inscrição. Não perca essa oportunidade. Você é empresário, você quer compreender mais, vai vir reforma tributária aí. Esse podcast foi fantástico, porque ele deu várias dicas daquilo que a gente pode fazer diferente, se capacitar, transformar, né? Reduzir os impostos no seu comércio, na sua empresa. E mais uma vez, agradecer meu
amigo, Isso, parceiro, obrigado. podcaster. Hoje nós somos patrocinados por JM Brindes e Uniformes, tá? Vai aparecer o Insta pra vocês. Fica essa caneca linda do Gaultieri. Vou pegar a minha também. Tá com o meu nome aqui, ó. Olha aí! Deixar assim desse lado de cá agora. Não, foi legal. Muito obrigada. Até o próximo podcast. Beijão. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.